Até onde vai o movimento de alta do Bitcoin? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você gostar do conteúdo, já sabe muito bem o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso não seja um inscrito, compartilhar esse vídeo com os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer e também me seguir no meu Instagram, que eu posto muito conteúdo por lá. BrunoCosta.019, o arroba tá na tela, o link tá na descrição do vídeo para você me encontrar com maior facilidade. Bom, galera, Bitcoin conseguindo aí executar um movimento de alta, onde ele está permanecendo aqui acima da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Né? O preço do Bitcoin tinha tentado anteriormente fazer o rompimento, não conseguiu. Tentou novamente, não conseguiu. Tentou novamente, até conseguiu, mas depois acabou devolvendo. E agora conseguiu executar o rompimento, retestou a média e está buscando aqui, né, lutando fazer um topo acima desse topo anterior para caracterizar um pivô de alta acima da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas do Bitcoin, ativando um setup, que é um setup de operações de swing trade, onde a gente abre espaço para que o movimento um pouco mais estendido dos preços eles venham a acontecer. Não necessariamente uma reversão de tendência do movimento de longo prazo do bear market que a gente está vivendo, mas sim um movimento de alta do curto prazo no Bitcoin. Bom, a gente pode ver aqui, né, que a gente teve diversos testes na região em que a gente estava com o Bitcoin em si, né? A gente testou uma vez, testou duas vezes, testou aqui 3 vezes, testou 4 vezes, enfim. Foram muitos testes e muitos dias testando a região aqui também, né? O nosso primeiro teste aqui na região aconteceu aqui no dia 5 de julho, 15 dias atrás praticamente. Então a gente passou 2 semanas testando a região da média de 200 períodos. E é aquele negócio, galera. A gente fica testando uma região, testando uma região, testando uma região. E a gente passa muito tempo executando o teste da região em si. A gente acaba executando o rompimento da região. Pedra dura, tanto bate até que fura. A gente está conseguindo romper essa região, que nesse momento está média 200 períodos. Enquanto não acontece o rompimento dela, ela era uma região de resistência. Depois que faz o rompimento, ela se torna uma região de suporte em si. A gente estava olhando já para dentro do mercado em si, né? E estava vendo aqui a ausência de fortes realizações de prejuízo acontecendo dentro do mercado. A gente já teve até uma aqui acontecendo no dia 3 de julho, na semana passada, uma realização de prejuízo, um determinado dia aqui que foi mais de $1 bilhão, como a gente pode ver aqui diante dos indicadores em si, mas na grande maioria dos dias aqui a gente não estava tendo tanta realização de prejuízo. E isso aqui abre espaço para que esse tipo de rompimento ele venha a acontecer. Mas aí a pergunta que se fica é: qual pode ser o movimento do Bitcoin até onde a gente pode ver essa alta se estendendo para uma possível realização de lucro e colocar dinheiro no bolso, que é o que a gente gosta, aproveitar as oportunidades de curto prazo do bear market para aquecer o nosso patrimônio. Pois bem, quando a gente olha aqui para alguns indicadores on-chain do mercado em si, a gente consegue visualizar aqui umas coisas interessantes. Reparem só, o movimento corretivo do Bitcoin, ele está sempre esbarrando aqui em zona de compra de grandes players. Por exemplo, a gente teve aqui, né, essa alta do Bitcoin, depois teve um movimento corretivo que veio até essa região aqui, teve aqui uma compra muito forte por parte dos grandes players, aqui próximo de $63 mil por unidade. Essa compra deles foi tão agressiva que serviu de suporte para o Bitcoin, voltou a subir. A gente teve esse movimento corretivo aqui acontecendo no dia de hoje, a gente teve aqui uma ordem de compra também dos grandes players segurando, mais uma vez, o movimento do Bitcoin em si, dando a possibilidade de a gente voltar a subir, a gente voltou e fez esse movimento aqui que a gente está executando. Porém, a gente não tem que olhar apenas aqui para os movimentos de compra que eles estão executando nesse curto prazo, mas também olhar onde eles começam a posicionar suas operações de venda para que a gente possa tentar antecipar ou tentar entender onde eles podem vir a realizar o lucro da operação deles para que a gente também realize o nosso lucro e saia com o dinheiro no bolso, certo? E a gente começa a olhar aqui para esse gráfico aqui e a gente começa a ver que tem aqui uma ordem já posicionada, embora seja uma ordem muito fraca, a gente pode observar diante desse gráfico aqui, quanto mais forte é a presença dessa linha aqui, maior é a ordem posicionada. Quanto mais fraca é a linha, menor é a ordem posicionada em si. Mas a gente começa a observar aqui, a gente vê que aqui na casa aqui dos $67 mil por unidade, tem uma primeira ordem de venda posicionada, uma ordem fraca, mas tem uma primeira ordem de venda já posicionada. Depois a gente sobe aqui para a casa aqui dos $68 mil por unidade, tem uma ordem
fraca posicionada, mas também já tem uma ordem de venda posicionada aqui. E depois a gente vem aqui nos 70 mil dólares por unidade, uma outra ordem que está um pouquinho mais forte que a anterior, de venda já posicionada aqui também. Caso esses aqui, né, caso essa zona aqui venha a ser a zona de interesse dos grandes players para a realização de lucro, execução de vendas dos seus ativos, nesse repique, nesse ralizinho que a gente está vendo, a gente provavelmente vai ver essas ordens se intensificando nesse indicador no decorrer dos próximos dias. Então, você acompanhando o conteúdo do canal, que se isso viesse a intensificar, esse posicionamento de ordens nesses preços em si viesse a intensificar, a gente vai conseguir visualizar diante aqui da análise que a gente sempre faz no canal com vocês. Bom, junto disso aqui, a gente consegue observar que aquela região ali em si é mais ou menos, né, a região que a gente já tinha desenhado o nosso retângulo aqui, que poderia ser uma zona de interesse para o Bitcoin. Reparem aqui, né, nesses números aqui azuis aqui, ó, que é essa zona que eu já tinha desenhado com vocês anteriormente, acho que tem quase 2 semanas aqui no canal, dos 67 mil aos 70 mil dólares é a região de interesse do Bitcoin por conta de liquidação de mercado futuros. Quando a gente vem aqui para liquidação de mercado futuros, a gente vê muita ordem posicionada aqui. E agora é aquele negócio, né, galera? A gente tem bastante ordem de liquidação posicionada aqui na casa de 60 mil dólares, 59, 58 mil dólares, muito dinheiro mesmo para poder ser liquidado dentro dessa região. Mas a gente está cada vez mais próximo aqui dos 67 mil dólares por unidade. Quando a gente olha aqui o Bitcoin, a gente está aqui no 65.278. O preço do Bitcoin ele precisa basicamente subir aqui mais 3% praticamente para começar a liquidar a galera aqui nos 67 mil dólares e tem muita liquidez aqui que vai dos 67 aos 70 mil dólares. Então, o preço do Bitcoin poderia sim dar uma esticada mais forte caso venha chegar dentro dessas regiões em si. E a gente tem aqui um indicador bem bacana também, que eu às vezes gosto de utilizar. Eu não costumo trazer muito em análise para vocês aqui no YouTube, mas eu gosto de utilizar bastante ele aqui também para poder observar algumas coisas, que é esse indicador aqui, né? Que é meio aqui uma zona de bandas de Bollinger, que a gente separa em si, que tende a ser região de resistência do preço em si quando a gente está em bear market, quando a gente está em bull market tende a ter região de suporte. Então, nesse momento, a gente está em bear market dentro do mercado de cripto e isso aqui tende a ser uma região onde o preço resiste caso ele venha a buscar e volte para um movimento corretivo novamente. Então, a gente poderia sim ver o preço do Bitcoin subindo até aqui, resistir e voltando a cair. A gente pode ver que anteriormente a gente teve aqui, né, algo parecido acontecendo, a gente teve aqui o rally do Bitcoin, a gente chegou dentro dessa região, inclusive, foi dentro dessa região que a gente começou a realizar o lucro da posição que a gente montou aqui embaixo anteriormente, lá dentro da comunidade cripto, que eu até informei vocês aqui no canal do YouTube. A gente até conseguiu passar um pouco aqui dessa região em si, né? Porque querendo ou não, o mercado ele ficou um pouco eufórico, acreditando que poderia ser a volta do bull market esse movimento. Então teve players de varejo comprando um pouco mais, buscamos o topo do canal e voltamos a cair, né? Fazendo o rompimento aqui da nossa região como um falso rompimento. Mas em outros momentos também a gente teve aqui algo parecido acontecendo, como a gente pôde ver, por exemplo, aqui lá atrás, lá, o começo do bear market em si. Quando a gente perdeu aqui a banda, a gente teve a busca dela e já serviu como região aqui de resistência, rejeição e o preço foi caindo. Depois a gente teve aqui esse primeiro repique dentro do mercado, chegamos muito próximo aqui e voltamos a cair. Enfim, costuma funcionar como uma região de rejeição para o preço do Bitcoin quando a gente está em bear market. E obviamente, esse preço está posicionado muito próximo aqui dos 70 mil dólares, onde a gente tem a liquidação de mercado futuros, a gente tem também a ordem dos grandes players começando a ser posicionada. Então, muito me leva a entender que caso esse movimento de alta do Bitcoin venha a permanecer no decorrer dos próximos dias, a gente consiga se manter acima da média de 200 períodos, provavelmente a região que a gente vai ter interesse dos grandes players de realizar vai ser aqui próximo de 67 a 70 mil dólares por unidade. E vocês já sabem, através desse indicador de realização de lucro, e aqui também nesse indicador a gente consegue ver o supply do Bitcoin sendo movimentado, a gente vai conseguir visualizar isso. É até interessante a gente observar aqui, ó, como é que está o supply do Bitcoin aqui na casa aqui de 67 mil dólares a 70, ó, 72 mil Bitcoins, 87 mil Bitcoins, 100 mil Bitcoins. Aí mais para cima aqui, ó, 60, próximo de 69, tem 56 mil Bitcoins, 56 mil Bitcoins, aqui nos 70 mil dólares, 58 mil Bitcoins. É interessante a gente ver isso, porque caso o preço venha realmente a subir essa região e ter uma realização de lucro intensa acontecendo aqui, a gente provavelmente vai ver aqui
150 mil, 200 mil bitcoins sendo acumulados dentro dessas velas aqui, principalmente nos 70 mil dólares aqui, que é uma região onde tem, nesse presente momento aqui, a liquidez mais forte de mercado futuros, tem interesse vendedor dos grandes players e é uma região, taticamente, dentro do bear market, que funciona como rejeição do preço do Bitcoin em si. Então, ó, os 70 mil dólares aqui é bom a gente ficar bem atento, porque se rejeitar lá realmente, vai ser papo de provavelmente mais de 200 mil Bitcoins aqui próximo dessa vela de 70 mil dólares por unidade, e a gente vai conseguir saber, obviamente, que os grandes players estão realizando lucro e vai ser hora da gente colocar o dinheiro dentro do nosso bolso também. Bom, passando de Bitcoin para outros ativos dentro do mercado em si, no último vídeo que a gente produziu aqui para o YouTube, eu passei para vocês em tempo real uma entrada que eu fiz dentro da comunidade cripto, que foi uma compra no Ethereum, certo? Eu queria comentar com vocês sobre isso. Eu já tinha dito para vocês que o Ethereum está mais forte contra o Bitcoin. A gente pode ver aqui o gráfico Ethereum vezes Bitcoin, certo? A gente inclusive teve aqui o rompimento, né, dessa banda aqui no Ethereum contra Bitcoin em si, e a gente fez o reteste da região, e agora o Ethereum está tentando subir mais contra o Bitcoin, ou seja, o Ethereum tem mais força que o Bitcoin, tanto é que a nossa operação, nesse momento, está posicionada no Ethereum para tentar ganhar mais dinheiro do que caso a gente tivesse posicionado no Bitcoin. A gente tem que saber fazer esse tipo de análise dentro do mercado para saber, né, a hora certa de montar os nossos posicionamentos, quais ativos a gente vai se posicionar, se vai ser Bitcoin ou se vai ser outros. Inclusive, né, não estou apenas no Ethereum, eu abri outras operações até dentro da comunidade cripto, eu entrei em mais 3 ativos depois daquela compra do Ether que eu fiz com vocês, mas essa que eu vou deixar apenas para quem é assinante da comunidade. Se você não é assinante, quer fazer parte do nosso time, primeiro link na descrição do vídeo, você consegue assinar a comunidade cripto. Mas enfim, prosseguindo aqui, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: como vocês não estão dentro da comunidade e a nossa compra, né, já teve aqui um movimento de alta acontecendo perante ela, a gente comprou mais ou menos aqui dentro dessa região, a gente já está aqui com um movimento de alta desde o nosso movimento de entrada, e como vocês não estão dentro da comunidade de cripto para saber quando eu vou estopar essa operação, quando eu vou realizar lucro nessa operação, quando eu vou posicionar um stop possivelmente no 0 a 0, eu recomendo para vocês aqui do canal posicionar o stop de vocês no 0 a 0 da operação, tá bom? Porque caso volte aqui no valor da entrada em si, estopa no 0 a 0, vocês são retirados sem nenhum prejuízo da operação em si e vai ter dinheiro depois para poder buscar outra oportunidade com capital em caixa. Enfim, mas caso você esteja na comunidade cripto, você sabe que o posicionamento que eu passei não foi este de colocar stop no 0 a 0, tá bom? Tô falando justamente para quem está no canal e não tem condição de estar lá dentro da comunidade vendo essa operação aqui se desenrolando junto comigo, certo? Bom, mas até onde pode ir essa operação do Ether aqui também? Mesma coisa, pode ir até aqui. Região que é uma região testada anteriormente, certo? A casa aqui dos 2 mil dólares por unidade, que é uma região que também que tende a ser, né, uma região de rejeição do Ethereum em si. O Ethereum tem o mesmo movimento do Bitcoin, quando chega próximo aqui da nossa banda, ela faz a rejeição em si e pode vir a acontecer o mesmo. A gente vê aqui que o preço do Ethereum aqui na casa dos 2 mil dólares é uma região de atração, que pode ser uma região de resistência também, e tem aqui a zona que vai ser uma zona de rejeição, provavelmente, para o Ether também. Então, muito provavelmente, a gente pode vir a ver o Ether, caso o Bitcoin consiga subir até a casa de 67, 70 mil dólares por unidade, o Ether executando esse movimento aqui, certo? Onde o Ether vai buscar essa região. A nossa entrada foi aqui, o nosso lucro seria aqui, possibilidade aí, né, de conseguir aqui um lucro aí na casa aqui dos 11% apenas em uma única operação. E fica bem bacana aí para você aí do outro lado que pegou aquela operação aqui junto comigo na sexta-feira, né? Porque você sabe agora que você pode posicionar um stop no 0 a 0 para zerar o seu risco. E caso o preço continue subindo, vier até essa região, você vai conseguir realizar o seu lucro, porque sabe que aqui é uma região de possível rejeição para o preço do Ethereum em si. Bom, caso você queira acompanhar de perto todas as movimentações dentro do mercado em si, copiar e colar as minhas operações. Quando eu comprar um ativo, você comprar junto comigo, porque dentro da comunidade cripto eu informo para você o ativo que eu estou comprando, o preço em que eu estou entrando, quantos por cento do meu capital eu estou alocando. Vocês puderam ver isso em primeira mão aqui no vídeo do YouTube na semana passada, quando eu mandei a call dentro da comunidade cripto. Quando eu saio de um ativo, é a mesma coisa. Eu informo o ativo para vocês, a venda que eu estou fazendo e o preço em que eu estou vendendo. Se é para colocar stop no 0 a 0 para proteger a operação, eu
eu informo para vocês também. Se é para realizar uma parcial, eu vou informar para vocês. Se é para colocar o stop em um determinado preço, para que caso as coisas venham a piorar dentro do mercado decorrer das próximas horas, eu vou informar vocês também. Todas as minhas tomadas de decisões, vocês vão poder acompanhar dentro da comunidade de cripto. Como eu disse para vocês, eu passei a compra do Ethereum publicamente aqui no YouTube para ajudar vocês, mas já entrei em outros 3 ativos também com o pessoal dentro da comunidade de cripto. E caso você estivesse lá dentro, caso você fosse assinante, você ia conseguir visualizar e copiar todas essas movimentações, tanto as de curto prazo, quanto as de longo prazo, quanto também os airdrops que nos dão muito dinheiro. Por exemplo, nesse ano de 2026 em que a gente está, em pleno bear market, já foi mais de 50 mil reais com airdrops. Desde que o ciclo de baixa começou em outubro, já foi mais de 200 mil reais em airdrops. 200 mil reais, muita gente não consegue fazer isso em boom market. A gente conseguiu fazer isso com airdrops em bear market do mercado de cripto. E muitas pessoas conseguiram grandes resultados mesmo tendo pouco capital diante do mundo dos airdrops. Enfim, caso você queira vir fazer parte da comunidade cripto, clicando no primeiro link na descrição do vídeo, você vai ser direcionado aqui para esta página, que é a página aqui onde contém as informações para você que deseja se tornar assinante da comunidade cripto. Dentro dessa página aqui, você vai poder entender um pouco mais como a comunidade cripto funciona, encontrar um vídeo comigo passando o que você vai encontrar dentro da comunidade cripto, suporte direto comigo, várias outras infos. Aqui você vai encontrar mais informações sobre a comunidade, depoimentos de alunos, tanto com airdrops, quanto com operações de trades, quanto com investimentos a longo prazo e conquista que eles já tiveram também. Por exemplo, esse aqui é o da casa, deixa eu ver aqui, é o Fernando, acho que é aqui, né? Deixa eu ver, tananã, comprei tudo de Ethereum, hoje tem uma casa. Esse aqui é o Fernando, camarada aqui, que está comigo desde 2021, comprou uma casa com as primeiras causas que a gente veio passar da comunidade, que é, né, uma das comunidades mais antigas e longevas do mercado de cripto. Isso só prova o quão bom é o conteúdo que a gente produz. Enfim, aí tem alunos aqui, 1 milhão de reais que veio alcançar, os primeiros 100 mil, os primeiros 600 mil, enfim, rumo aqui a 1 milhão, 32 mil reais, 18 mil reais no primeiro airdrop. Esse aqui é um depoimento muito bacana. Olha só, 152 mil reais. Isso aqui foi no final do ano passado, dezembro, quando a gente já estava em bear market. Bruno mudou minha vida e da minha família. Eu não acredito ainda. Vendi tudo. Nunca tínhamos tido tanto dinheiro assim na vida. Seremos eternamente gratos a você e tudo que nos ensinou. Eu e minha esposa e meus filhos estamos tendo um fim de ano que nunca imaginamos que poderíamos ter. Agradeço demais por tudo que nos ensinou. Se eu não me engano, esse camarada aqui, ele tinha 1.200, 2.000 reais para poder entrar em airdrop, acabou levando aqui o airdrop da Lightgear, que foi aí 152 mil reais para a conta dele. Enfim, dentro da comunidade cripto você tem de tudo. É uma das comunidades mais completas do Brasil, porque é o que eu falo para vocês. A gente tem que saber tirar o dinheiro do mercado, independente de como seja. Airdrops, operações de trade de curto prazo, operações de longo prazo, surfar o ciclo, enfim, tem que olhar para o mercado, identificar a oportunidade e tirar o dinheiro para a gente poder enriquecer e construir cada vez mais patrimônio. Se você quiser fazer parte da comunidade cripto, aprender tudo isso, ver tudo isso de perto, ter acesso direto a mim no meu WhatsApp, recomendo que você se torne assinante da comunidade. O preço, como você pode ver, R$ 2.997, mas tem um desconto de R$ 1.200 para você poder assinar por R$ 1.797. Não, na verdade, não. 1.797 não. Hoje, no dia de hoje apenas, vou deixar para vocês por R$ 1.447 a assinatura de 1 ano da comunidade cripto. Então, não vai ser esse link, não vai ser esse preço aqui. Inclusive, ó, vou fazer o seguinte, eu falei para vocês que é o primeiro link na descrição do vídeo, vocês vão poder assinar a comunidade entrando nessa página aqui. Se vocês clicarem no primeiro link da descrição do vídeo, vocês vão acessar essa página para poder ver as informações da comunidade aqui, certo? Mas caso vocês queiram fazer a assinatura de vocês da comunidade, eu vou deixar um segundo link na descrição do vídeo, que é o link para vocês poderem assinar com um valor melhor do que esse valor aqui, de 1.797 por 1.447. Eu não consigo botar esse link de 1.447 dentro dessa página, mas no segundo link da descrição do vídeo eu vou deixar para vocês poderem assinar por 1.447. Aproveita essa oportunidade, porque ela vai durar apenas nesse vídeo aqui, certo? E caso você tenha alguma dúvida, queira tirar essa sua dúvida ou queira fazer a sua assinatura da comunidade através
de criptomoedas, você pode clicar nesse botão que está aqui na tela ou então no terceiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato com o meu time de suporte, fazer essas perguntas, tirar suas dúvidas, ver se a comunidade cripto é para você e realizar a sua assinatura. Enfim, aproveita que você tem muitos benefícios por ser assinante da comunidade cripto, vai poder vir multiplicar o seu patrimônio junto comigo lá dentro da comunidade. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.